Olá, me chamo Adriana, eu sou aluna do oitavo período do curso de nutrição da Uniacel. E hoje eu estou aqui com a minha dupla para poder apresentar para vocês o nosso TCC, que tem como tema modulação intestinal no tratamento da desbiose. Oi, meu nome é Débora, eu sou estudante do curso de nutrição do oitavo período da faculdade da Uniaselv. E a escolha desse tema, né, modulação intestinal no tratamento da desbiose, foi um tema que a gente escolheu em comum acordo, porque a gente gosta muito dessa parte funcional da nutrição. Então, foi uma coisa que chamou tanto a minha atenção quanto a atenção da Débora. Como a Débora já falou para vocês, né, ela vem aí de uma cirurgia bariátrica, então tem que ter certos cuidados, tem que, né, favorecer o consumo de determinados alimentos, fazer uma suplementação aí com algum tipo, com algumas vitaminas. E no meu caso, eu gosto muito da nutrição esportiva também, só que eu acho que uma coisa não pode isolar a outra. Então, você pode, né, favorecer o ganho de massa, mas você pode favorecer um ganho de massa não inflamado, digamos assim. E você pode ter observar esses benefícios no seu corpo, no seu organismo, entendeu? Então, foi um tema que chamou muito a nossa atenção e foi em comum acordo, foi um trabalho que a gente gostou muito de fazer, foi uma pesquisa muito proveitosa, porque além, né, de contribuir, né, na nossa carreira, nossa futura carreira, ele ainda contribuiu na parte pessoal, na nossa vida. Então, foi um tema que foi muito prazeroso. Nós viemos aqui falar hoje sobre a modulação intestinal no tratamento da desbiose. Nós escolhemos falar sobre a modulação intestinal porque, além de ser um tema muito interessante, ele é um tema que tem muitos estudos atualizados sobre ele, porque percebeu-se que grande parte da digestão e absorção dos nutrientes é feito pelo trato gastrointestinal. Percebeu-se que o intestino estabelece uma correlação com vários outros sistemas, como o endócrino, o sistema nervoso e o sistema imunológico. Então, percebemos que é importante ter certos cuidados com a nossa saúde intestinal. O acúmulo de maus tratos com a função intestinal afeta o equilíbrio da microbiota intestinal, fazendo com que as bactérias nocivas aumentem, configurando uma situação de risco. Algumas dessas bactérias podem colonizar o intestino delgado com consequências bem sérias, como nutrientes digeridos de formas erradas e a combinação de toxinas com proteínas formando peptídeos perigosos. Entre as possíveis causas da desbiose estão a idade, o estresse, a disponibilidade de material fermentável, a má digestão, o tempo de trânsito intestinal e o pH e o estado imunológico do hospedeiro. O tratamento da desbiose abrange duas linhas: uma dietética por má ingestão de alimentos que beneficiam a constituição da microbiota intestinal e a outra usando os medicamentos. A desbiose intestinal aumenta a permeabilidade intestinal e nessa figura é possível perceber que a permeabilidade intestinal, substâncias indesejadas atravessam a barreira mucosa e são reconhecidas como agressores pelo nosso sistema imune entérico, que reagiria contra estes. Veja que a desbiose altera o funcionamento das linhas de defesa do intestino e isso pode ser associado a diversas doenças. Além de ativar o sistema imunológico de maneira desordenada, a desbiose facilita o ganho de peso, pode levar à fadiga e ainda gerar alterações dermatológicas como urticárias e acnes. Em um quadro de microbiota anormal, ocorre uma inadequada quebra de peptídeos e reabsorção de toxinas do lume intestinal. Mas o que que é modulação, né? A modulação nada mais é do que um tratamento e dentro da nutrição ela tem como função melhorar a saúde do intestino.
Então, a gente, né, utiliza-se de um conjunto de estratégias e intervenções que são aplicadas no trato gastrointestinal, né, de forma que se promova a saúde e o reequilíbrio das proporções de bactérias que compõem a microbiota intestinal. A dieta, ela pode modular a microbiota intestinal de forma positiva ou de forma negativa. E os padrões dietéticos atualmente, né, com essa dieta hoje em dia que é excessivamente industrializada, pobre em fibras, com alguns elementos excessivos, né? Nutrientes excessivos como açúcar. Essas dietas elas tendem, né, a causar um impacto negativo na microbiota intestinal. E aí quando a gente fala de modulação, a gente pensa em certos alimentos que vão favorecer o aumento de bactérias benéficas. E hoje, né, o maior número de estudos, né, que tem sobre esse assunto é sobre os alimentos probióticos e prebióticos e os simbióticos, que é uma combinação dos probióticos com os prebióticos. É, eles têm efeitos benéficos para a saúde, né, quando a pessoa faz o consumo dele, porque eles restabelecem o equilíbrio desses micro-organismos, estimulando o sistema imune, e inibindo a atividade carcinogênica. Então, esse é o tipo de alimento que seria essencial ter na dieta. Fazendo esse trabalho, né, a gente viu a importância aí de se ter uma alimentação equilibrada, né, com utilização de frutas, legumes, verduras, a importância da fibra, né, que ela está diretamente relacionada à fermentação e à produção de bactérias benéficas, né, aí para o nosso intestino. A gente viu inclusive que a alimentação atua na maturação intestinal imunológica. Então, na infância, né, ela tem um papel aí muito importante na programação metabólica. A gente viu também, né, que os probióticos e os prebióticos são os alimentos que são mais utilizados na modulação da função intestinal e que, é, assim, eles exercem uma ação direta, né, na microbiota. Então, por isso que eles são mais utilizados. E eles ajudam a reequilibrar as bactérias, né? E bom, de certa forma a gente viu que a microbiota, estando harmônica, ela impacta positivamente no nosso organismo como um todo. Ela pode, né, tanto ajudar na prevenção de doenças crônicas, como já tem estudo já falando sobre a correlação da microbiota e o câncer. Então, assim, é um tema que é muito importante a gente pesquisar sobre os alimentos para poder manter aí a nossa saúde intestinal em dia. A gente viu também que, né, que tem alguns alimentos, né, além dos probióticos e prebióticos, como a glutamina, que tem um efeito benéfico, né, para a integridade intestinal, porque ela funciona aí como uma ação trófica, né, ela alimenta os tecidos do organismo, e aí ela acaba sendo uma fonte energética para os enterócitos e para os colonócitos. Então, assim, a gente só percebeu que ao manter-se uma alimentação mais natural, você consegue manter a sua microbiota mais equilibrada. A gente viu também no trabalho sobre cranberry, sobre o amido resistente, que está presente ali na biomassa de banana verde. Inclusive, a gente até testou algumas receitas, né, assim, para aproveitar esses benefícios aí do nosso estudo, né? Então, foi um trabalho que foi muito legal de fazer, porque a gente pesquisou e testou algumas coisas também. Então, assim, e quando você vai estudando, você vê sobre alguns sintomas, né? Aí você já pensa, pô, tô com desbiose. E você vê possíveis causas. Então, assim, excesso de alimentos industrializados, é, álcool em excesso. Então, assim, tem algumas coisas que ainda são bem controversas, né? Tem muito estudo que cita o transplante de microbiota, né, fecal, mas não tem nada assim que seja muito concreto ainda. Então, tem muita coisa que está na fase experimental, mas tem muita coisa bem consolidada que está, sabe, muitos estudos mesmos que apontam os ácidos graxos de cadeia curta, né, que ajudam na fermentação. Falam também sobre paciente, às vezes, que está com desbiose, sobre o consumo de proteína animal, então, às vezes, tem que preferir
a proteína vegetal. Então, assim, tem muita coisa legal, sabe? Que dá pra gente, inclusive, já colocar em prática, né? Porque, assim, a gente já tá aí, né, terminando o curso, então foi uma coisa que agregou bastante valor pra gente e com certeza a gente vai continuar estudando aí sobre essa parte para poder agregar mais qualidade no nosso atendimento. E essas são as nossas referências, né? Onde a gente aí se baseou para poder estar fazendo a produção desse slide. Obrigado pela atenção.